Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje é dia 15 de setembro de 2023, falaremos sobre resultados aqui de Vivo e também discussões sobre o mercado de telecomunicações e comentaremos sobre a aquisição da Copenhagen pela Nestlé, na verdade, o grupo dono da marca Copenhagen. Vamos falar também sobre alguns outros temas aqui relacionados, de certa forma, à gestão de mudança. A gente vai falar sobre a gestão de crise num produto da Riachuelo. Vamos comentar sobre a Apple, o lançamento de iPhone 15 e restrições na China. E também sobre TikTok aqui no Brasil, resultados fora e algumas discussões sobre a plataforma. Por fim, vamos falar sobre Setembro Amarelo e a responsabilidade das empresas com a saúde mental. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, bem-vindo novamente. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando esse podcast nessa semana. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo esses temas modernos e temas mais antigos, como a gestão de crise, né? Sempre houve crise no mundo, o jeito de lidar com ela tem mudado um pouco. A gente vai trazer essas discussões, principalmente usando os exemplos recentes do mercado corporativo. Excelente! E também para nos auxiliar, nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, também bem-vindo de volta. Fala pessoal, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores, prazer estar aqui com vocês e bora lá que hoje a gente tem bastante coisa para comentar. Pois é, vamos lá. Aproveitando para avisar que os cursos da BTC estão com inscrições abertas para as turmas de 2024, General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, buscando estágio, trainee, enfim, está se formando ou recém-formado ou formada na faculdade, e o Strategy and Finance, para você que já tem mais experiência, trabalha com gestão de pessoas, lidera equipes, lidera áreas de uma empresa ou a empresa inteira, para poder lidar com situações de tomada de decisão com muito mais ferramentas, através de casos práticos, de análise de modelos, bem na nossa pegada aqui da BTC. As turmas têm início em 2024, você pode se inscrever com desconto para inscrições antecipadas já no link da descrição. E esse ano a gente tem uma turma do nosso curso de Pricing, que é um curso exclusivo aqui no mercado brasileiro, muito denso do ponto de vista de conceitos, teorias, estratégias de precificação, willingness to pay com join análise, né, análises estatísticas, modelos diversos para você implementar ferramentas de estratégia de precificação dentro da empresa. Dá uma olhada, porque você não pode perder a próxima turma que já está chegando na lotação, hein? Então fica atento, fica atenta. Bom, vamos seguir para as notícias aqui. Eu vou começar com uma notícia que eu analisei aqui do Neofeed, e o título é o seguinte: para XP, Vivo e TIM são os novos príncipes da Bolsa. Príncipes aí, entre aspas, na notícia. E eu quero comentar um pouco sobre o mercado de telecom e também a Vivo especificamente. O setor de telecom, ele sempre foi um patinho feio na bolsa de valores. Mercado fortemente regulado, apesar de ser um oligopólio, a competição entre os poucos players principais sempre foi acirrada. E principalmente o setor de telefonia móvel acabava desinteressando um pouco os analistas de mercado e, eventualmente, investidores. Mas o time da XP viu agora uma boa oportunidade em Vivo e TIM. Ambas estão com recomendação de compra pelo time de analistas e o preço-alvo subiu. O principal ponto foi a consolidação de mercado com a saída da Oi e consequente distribuição de alguns dos seus ativos para essas duas empresas. Agora, o mercado que antes tinha 3 grandes empresas, agora tem 2, concentrando ainda mais o mercado e, claro, possibilitando o aumento de preço. Os analistas da XP, eles falam que essa concentração gera um ambiente competitivo mais racional. Eu diria que gera um ambiente menos competitivo. É bom para as empresas, não para mim, que tem um plano da Vivo e viu o preço subir. Enfim, vamos seguir. O impacto da consolidação da Oi privilegiou principalmente a telefonia, que corresponde a 70% da receita da Vivo e 92% da receita da TIM. E o crescimento de receita
foi cerca de 10% para ambas, acima da inflação do período. Mas nem tudo são flores. As discussões sobre reforma tributária preocupam esse segmento, uma vez que, como empresas bastante lucrativas, que já fizeram muito CAPEX no passado, elas acabam distribuindo muito dos seus resultados em dividendos e juros sobre capital próprio. E a discussão hoje é justamente sobre a extinção desse último e a tributação sobre o primeiro. O que eu acabo nem achando tão ruim. Quem sabe eles decidem distribuir menos e colocam o 5G para rodar direito aqui no Brasil, além de colocar fibra ótica em tudo que é lugar e desenvolver internet por satélite para que as pessoas não precisem depender do Elon Musk. E tem mais um ponto. Só antes da gente chegar nesse último ponto, vale lembrar que também temos a Claro nesse segmento, que não é citada na reportagem, não faz parte aí dessa análise da XP, pelo menos no que tange a reportagem, mas também faz parte desse grupo, desse pequeno grupo, que não são só duas empresas, são três grandes empresas, e pulverizado ali em regiões mais do interior do Brasil, através de várias pequenas provedoras. Nesse debate em relação a investimento do setor, tem um cabo de guerra entre as operadoras de internet e as big techs. As empresas exigem o compartilhamento do custo do investimento em infraestrutura com as empresas de tecnologia e conteúdo. Basicamente, o argumento é que essa infra adicional ou melhorada é necessária principalmente pelo uso de redes de empresas como Google, Meta, Netflix, Disney, Amazon, dado que boa parte do tráfego é gerado por eles. Segundo o CEO da Vivo, Christian Gebara, os serviços de vídeo correspondem a 66% do tráfego total de internet no mundo, e a expectativa é que isso chegue a 80% em 2028. Apenas 7 empresas correspondem a 52% do tráfego total e 67% do tráfego móvel. Ou seja, Vivo, TIM e demais provedores exigem a participação dessas empresas nos investimentos de infraestrutura, assim como rever aspectos regulatórios e tributários que, na visão deles, beneficia as big techs. Essa é uma boa briga. Nesse caso, eu acredito que o ponto dos provedores é bastante válido. As big techs, de fato, não contribuem com infra nenhuma e possuem algumas benesses tributárias. Um compartilhamento mais justo é ideal para o sistema funcionar adequadamente. Mas é claro que as big techs vão lutar para continuar aí com alguns privilégios. Vamos ver quem tem mais influência para ditar as regras daqui para frente, não é verdade? Só comentando por cima os resultados da Vivo do segundo TRI, para a gente ter uma noção de tamanho, peguei aqui os números da Vivo, eles tiveram uma receita de 12,7 bi de reais contra 11,8 no segundo TRI de 2022, o que corresponde a um aumento de 7,6%. Se a gente pegar por unidade de negócio, a parte móvel, ela corresponde a cerca de 70%, sendo pós-pago 53% da receita total da empresa, pré-pago 11%, e os aparelhos correspondem a 6%. O móvel aumentou no total 10,1% a receita, só no móvel. O acesso em pós-pago é de 60 milhões de usuários e em pré-pago 38 milhões. Não usuários, acessos no total, porque às vezes a pessoa tem mais de uma conta. E o churn, que é a quantidade de usuários que sai do serviço, vem reduzindo ano a ano. Ele passou de 1,8% em 2019 para 1% em 2023. Quando a gente pega a parte fixa, que corresponde ao restante da receita, tirando outros negócios, como seguros, saúde, etc., que a Vivo também tem, a gente está falando aqui de dados correspondendo a 8%, fibra 12% e a parte de TV 3% da receita total. Sendo que essa parte fixa aumentou 9,4% e a quantidade de casas conectadas chegou a 24,7 milhões. O EBITDA foi de cerca de 5,1 bi, o que dá uma margem de quase 40%, um negócio absurdo, subiu 1,2 pontos percentuais, e o lucro líquido chegou a quase 2 bi de reais. A empresa gera caixa, bastante, inclusive, 5,6 bi de free cash flow, é endividada, tem 12,2 bi de dívida líquida, mas isso não corresponde a uma alta alavancagem. A relação dívida líquida por EBITDA está próxima de 0,6 vezes, o que é bastante saudável.
Bom, isso é a Vivo, e agora a gente vai seguir para a próxima notícia, que é uma notícia que foi, de certa forma, popular aí na semana, que foi a aquisição da Copenhagen. Então, Neofeed, os planos da Nestlé para Copenhagen após negócio bilionário. E aqui eu quero os comentários do Guilherme Goraeb para essa notícia. Bora lá. Então, a Nestlé comprou o grupo CRM por cerca de 4 bilhões de reais. O grupo CRM, ele é dono não só da Copenhagen, mas também da Brasil Cacau, da Cop Coffee. Confesso que eu não conhecia essa Cop Coffee, fui dar uma olhadinha lá no site. Descobri que é uma loja conceito, eles têm 2 unidades em São Paulo. É uma espécie de lanchonete Copenhagen, vendendo de quiche a casquinha de sorvete. Conceito que me pareceu uma mistura de Starbucks com quiosque de sobremesa do McDonald's e provavelmente uma tentativa do grupo aí de alavancar a marca e abocanhar o share of wallet não só da sobremesa, mas também do lanche. Bom, e qual que é a história, né? O Advent é um private equity que, inclusive, a gente comenta, né, no nosso curso do GBP, nas aulas de finanças corporativas, sobre o funcionamento de venture capital, private equity. Então, ele é um private equity, é um fundo que investe em empresas de capital fechado. E ele já fez alguns investimentos aqui no Brasil, em empresas como Nubank, Tigre e a CIT. E em outubro de 2020, eles investiram lá no grupo CRM. Ou seja, em plena pandemia, a Copenhagen, na época, estava lutando para manter os volumes de venda do ano anterior, ou seja, de 2019. E com a fusão, a declaração era que eles planejavam crescer de maneira acelerada. Os planos incluíam dobrar de tamanho em 5 anos, fortalecendo o canal de franquias, de lojas próprias, lançar lojas conceitos e aumentar as vendas digitais. Ou seja, fazendo de tudo um pouco. Com 788 lojas à época, os planos eram dobrar de tamanho em 5 anos, ou seja, até 2025. Com a compra pela Nestlé, a Advent vendeu a participação que eles tinham, algo que a gente pode chamar de um early exit, ou uma saída antecipada, tendo em vista que geralmente os fundos ficam investidos em uma empresa por cerca de 5 a 7 anos. Aqui abre um pouco assim, margem para especulação, né? Por que será que o Advent quis vender agora? Será que a empresa cresceu para caramba e eles estão tendo uma saída de sucesso mais cedo? Geralmente, né, o fundo ele quer crescer o máximo a empresa, quer fazer ali os 5, 7 anos dele para vender por múltiplos de quanto que ele pagou, né? Ou pode ser que a empresa estava patinando, não estava dando o resultado que eles queriam e eles resolveram sair logo e usar o dinheiro para investir em outra coisa. Bom, além da Advent, o quadro de sócios da Copenhagen também continha a Renata Vick, que era e que vai continuar sendo a CEO da empresa e que agora passa a ser acionista da Nestlé, ou seja, ela trocou ações do grupo com a Nestlé. Em entrevista para a Neofeed, a CEO, Renata, ela diz que quando a Advent entrou no grupo CRM, o plano era dobrar de tamanho em 5 anos, fizemos isso em 3, e agora queremos triplicar de tamanho até 2026. Eu fiquei um pouco confuso lendo essa frase, tá? Porque eu fui olhar matérias da época da aquisição, né? Uma matéria que saiu no Valor em 2020, por exemplo, comentava que na época eles tinham 788 lojas. Agora eles estão com 1.110 lojas. O faturamento em 2019 tinha sido de 1,5 bilhão de reais. E o faturamento projetado para esse ano é de 1,7 bilhão de reais. Ou seja, a Copenhagen aumentou em 40% o número de lojas e apenas em 13% o faturamento total. Diga-se de passagem, 13% não repõe nem a inflação desde a época que o Advent investiu em outubro de 2020. De lá até o mês passado, ou seja, até agosto de 2023, o IPCA ficou em 24%. E o faturamento deles cresceu 13%. Outro ponto é que se a gente fizer a conta de faturamento por loja, ele caiu de 1,9 milhão em 2020 para 1,5 milhão em 2023. Outro ponto curioso é que a CEO comenta que foram abertas 500 lojas nos últimos 3 anos. Mas desde a notícia em 2020 até agora, a quantidade de lojas cresceu em 312. Ou seja, aparentemente, para cada 10 lojas que a Copenhagen abriu, ela fechou outras 4. Isso se reflete numa receita patinando nesses anos, como a gente consegue ver,
e provavelmente representou péssimos investimentos para os franqueados, né? Que fizeram o CAPEX dessas lojas e que depois fecharam, e as lojas não estão dando retorno. Bom, outra coisa que eu achei estranho foi uma declaração do Wilson Rosa, do Advent, quando ele fala do resultado da Páscoa, né? Ele comenta que em 2023 o resultado da Páscoa foi quase 2 vezes maior que em 2019. Uma métrica muito importante quando a gente fala de varejo é o same store sales, ou seja, quanto que uma loja está vendendo em comparação com quanto que ela vendeu no período anterior, né? Isso indica que a loja está amadurecendo, que ela está conseguindo aumentar as suas vendas. E faz com que a gente não se engane ao olhar o crescimento de uma empresa que está crescendo as suas vendas simplesmente porque está abrindo loja. E ele fala isso, né? Que o resultado foi quase 2 vezes maior que 2019. Mas se eles tivessem tido um same-store sales de 2 vezes, que é fantástico, né? Mesmo olhando um período de 4 anos, acho que é fantástico, eles estariam faturando o dobro do que eles estão faturando, né? Porque tem mais lojas, teriam que estar faturando mais do que o dobro. Ou seja, 3,8 bilhões. E a projeção agora é de 1,7. Então, acho que ele não deve estar falando de venda quando ele fala de resultado. Claramente, o same-store sales aqui não parece estar muito bom. Ainda segundo o Wilson, foi investido muito em inovação. Antes de comprarmos, o canal digital nem existia. Eles não falaram quanto que está vindo de receita do canal digital, né? Eu imagino que não seja muito. Não sei quando foi a última vez que vocês compraram um bombom da Copenhagen pelo site deles. Aliás, eu nem sabia que existia, mas eu entrei lá e, né, não é feio o site. E quando ele fala de inovação, também eu queria trucar o Wilson de novo aqui. Porque a última vez que eu fui na Copenhagen, eu não achei um chocolate vegano para comprar. By the way, né, a Nugali, que é uma empresa de chocolate aqui do Sul, tem um chocolate amargo 70% que é vegano e é excelente, tá? Fica a dica para quem se interessar. Bom, além da Nestlé, a Lindt também chegou a olhar o ativo e a Cacau Show supostamente competiu por ele, né? Se interessou e foi atrás de querer comprar. Cacau Show do famoso Alexandre Costa. Agora, o que a Nestlé quer fazer, né? Os planos dela incluem investir outros 2,7 bilhões de reais no Brasil até 2026, dos quais metade vão ser destinados à modernização e ampliação da capacidade produtiva de chocolates e biscoitos. Para Copenhagen, especificamente, o plano é triplicar de tamanho até 2026, abrindo 2.000 franquias. Abrir franquia é mais fácil, né? Porque não tem CAPEX. Bom, a aprovação da venda, ela tem agora que passar pelo CADE, algo que não é novidade para a Nestlé, que em junho teve a sua compra da Garoto aprovada pelo CADE depois de 20 anos de idas e vindas. Depois de todo esse tempo de negociação, eu imagino que eles já conhecem todo mundo lá no CAD e a expectativa deles seja de conseguir tramitar mais facilmente, mais rapidamente essa aquisição. Aliás, uma das restrições da aprovação da compra da Garoto era deles terem que notificar o CAD quando eles fazem uma compra relevante. E aí, será que a compra da Copenhagen é relevante no mercado de chocolates? Quanto que é o tamanho do mercado de chocolates no Brasil? Eu fui atrás dessa informação e tem uma associação, né? A ABICAB, a Associação da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas. Eles divulgaram que no ano passado, 2022, o Brasil foi o 5º país em volume de produção de chocolate no varejo. Ele fechou o ano com uma produção de 760 mil toneladas de chocolate, das quais quase 36, ou seja, cerca de 5%, foi exportado a um valor de 141 milhões de dólares, dá mais ou menos 20 milhões de reais por tonelada. Eu imagino que o chocolate exportado seja, na média, melhor, mais caro que o chocolate consumido internamente, mas se a gente, né, por fins de simplicidade, aqui assumisse um valor parecido, a gente ia chegar que a produção nacional ali estaria em cerca de 15 bilhões de reais. Uma métrica aí para tentar medir o tamanho desse mercado. Isso sem falar de chocolate importado. Falar o que a gente importa de chocolate. Bom, a Copenhagen está com 1,5 bi de receita, a gente não sabe quanto disso que é chocolate, mas eu diria que a Copenhagen é um player relevante e eles vão ter aí que conversar bem com o CAD para ter essa notícia, para ter essa aquisição aprovada. Espero que em menos de 20 anos, né? Porque haja paciência da senhora Nestlé, né? Essa foi uma novela. Inclusive, diria que o pessoal da Nestlé não conhece só todo mundo no CAD, mas conhece algumas gerações de pessoas no CAD, né? Enfim,
Vamos acompanhar como vai ser essa mudança eventual da estratégia do Grupo CRM, da Copenhagen, da Brasil Cacau, se vai ter mudança no portfólio de produtos, como o Gui comentou, a inovação é algo que eu também trucaria, dado que a minha imagem de Copenhagen, olha que eu frequento a Copenhagen em Dia dos Namorados, talvez só, e continuo vendo apenas língua de gato e lajotinha. Mas isso sou eu, ok? E eu gosto bastante dos chocolates de lá. Eu gosto de qualquer chocolate. Enfim, vamos seguir para a próxima notícia. Aqui a gente vai começar a falar um pouco sobre gestão de mudança, gestão de crise e alguns outros temas interessantes. E eu vou começar com uma notícia do Valor Econômico. Riachuelo se desculpa após roupa ser comparada a uniforme nazista. Yuri, quero que você comente um pouco sobre essa crise que afetou a Riachuelo. Vamos lá, Habib. Bom, primeiro que não afetou só a Riachuelo. Crises afetam empresas no geral o tempo todo, né? Mas nesse caso foram roupas listradas, semelhantes aos uniformes de campos de concentração nazistas, calças e camisas na vertical, ali branco e colorido. Bom, essa denúncia ela foi feita nas redes sociais por Maria Eugênia, uma pessoa que se identifica como crítica e analista de cultura, e a empresa respondeu em nota e disse: a escolha do modelo das peças e da cartela de cores foi uma infelicidade. Imediatamente pediu para recolher essas roupas, tirar o anúncio do e-commerce e eventualmente vão incinerar elas, pintar, sei lá o que vão fazer com este produto. Mas vamos lá. O ideal para gerir crise é planejar antes que o problema aconteça. Será que o pessoal de design estava preparado para fazer a roupa? Será que passa por algum critério de análise para saber não só a qualidade, mas ao que remete aquela estampa, aquele modelo? Beleza. Lidar com problemas inesperados, eles podem prejudicar a imagem, causar prejuízos a empresas e aos negócios. Todo negócio, não importa o segmento, tamanho, está sujeito a problemas envolvendo a sua imagem, seja devido a desastres naturais, natureza legal, falha de equipamentos, serviços, pode ser relacionados a, sei lá, acidente no trabalho, a obstáculos fiscais, fraudes, eventualmente. Bom, gerir a crise é um conjunto de práticas que tem como objetivo principal lidar com este problema inesperado, interno ou externo à instituição, à empresa que você trabalha ou que você presta serviço ou que você analisa. Bom, eu costumo comparar, ouvintes, a gestão de crise com um incêndio num edifício e o bombeiro que chega para tratar, para fazer o rescaldo da área. Se você chegar ao edifício, entrar sem olhar para trás, sem analisar em qual janela está pegando fogo, qual é o andar, quais são as limitações, se há escada de emergência, se há elevadores, quantidade de pessoas dentro do edifício, a gente tem que fazer uma análise criteriosa para saber em qual momento entrar, como entrar, qual vai ser a tática para fazer o rescaldo e a retirada das pessoas ou dos equipamentos que estão dentro desse edifício, que pode vir a colapsar, pode vir a cair. E se cair, morre todo mundo, inclusive o bombeiro que entrou. Então, a gente tem que saber o momento de entrar, como agir, por que agir e para que agir. Bom, para esse tipo de operação, na gestão de crise do mundo corporativo, montar uma equipe multidisciplinar para ser um corpo diretivo ou um conselho para gerir essa crise é de suma importância. Mas temos de ter um porta-voz, uma pessoa que fala em nome da empresa ou que assina a nota explicativa. Geralmente o C-Level que faz isso, ou a pessoa com relação com o investidor, de relações públicas das empresas. Tem de ter um porta-voz. Porque se 2 ou 3 pessoas contam a mesma história, os detalhes, o que se dá ênfase muda. E isso pode ser entendido para o mercado como um desalinhamento estratégico da empresa. A gente tem casos recentes, acabamos comentando de alguns deles aqui, como o da Balenciaga, remetido à pedofilia, abuso infantil,
caso da Americanas, mais recente, questão fiscal. O mundo vive uma crise sanitária, então, para os políticos, como é gerir essa crise, como é falar em nome do público, como é proteger os meus liderados, a sociedade como um todo. E aqui, aproveitando a oportunidade, Habib e ouvintes, o GBP, o General Business Program, tem uma aula de comunicação empresarial para a gente aprender a gerir crise, e a gente extrapola todos esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui. A gente tem agora crises do mercado de turismo como um todo, impactando inúmeros usuários. Isso a gente tem que avaliar, tem que colocar na mesa e saber como responder. Resgatando um pouco de histórico, em 2007, quando lançou o iPhone 4, agora o Gora vai comentar o iPhone 15 aqui hoje, mas há anos atrás, né, o iPhone 4 ele teve um problema na antena, o Antenna Gate, que o Steve Jobs veio a público, chamou a imprensa, se comunicou, mostrou o problema, o engajamento dele, o porquê que deu problema, expôs de uma maneira incrível a gestão de crise. Mas Habib, Gora, ouvintes, foi uma das últimas gestões de crise que eu vi uma pessoa vir a público e falar sobre o assunto. Da Americanas, não vieram os executivos falar a público, foram notas de esclarecimento. Essa da Balenciaga, a mesma coisa. Riachuelo, nota explicativa. Então, será que o gerir crise modernamente é fazer uma nota e colocar na imprensa para causar menos impactos? Fala muito quem fala pouco? Isso tudo vocês podem acompanhar o GBP e as nossas análises para discutir, aprender. Não temos uma receita de bolo, lá atrás era feito de um jeito, o mundo tem evoluído e chegamos num jeito de gerir isso. Eu, nas minhas empresas, nas quais eu faço gestão aqui ou que eu prestei serviço, ultimamente não há uma pessoa, um ser humano que venha a público falar, porque qualquer deslize ou qualquer indelicadeza cometida, não porque eu acordo de manhã e falo, vou cometer uma indelicadeza, quero ofender alguém, mas qualquer palavra mal utilizada num contexto pode ser usado contra você, e as redes sociais explodem isso e cancelam as pessoas. Então, há de haver tende a haver um controle das emoções, uma frieza nas respostas e, principalmente, agir de maneira adequada, tal qual um bombeiro, uma pessoa que controla um incêndio de grandes magnitudes em edifícios, por exemplo, Habib. Pois é, Yuri, a gente conversa bastante sobre esse tema em off, enfim, conversas pessoais, e é algo que talvez a gente concorde, que a humanização, ela ajuda bastante na gestão de crise, na comunicação, mas há o risco envolvido, como você pontuou, que é de uma palavra fora de contexto, de alguma coisa, algum pequeno deslize eventual de uma comunicação que pode acontecer, acaba prejudicando. Então, envolve um risco adicional, apesar de a comunicação pessoal, em geral, ser uma boa prática, desde que muito bem preparada, né? Acho que esse é um ponto relevante. E aqui, especificamente falando da Riachuelo, você comentou do caso da Balenciaga, empresas de moda, ao inovar muito, acabam arriscando bastante. Então, quando você quer desenvolver muita coisa nova dentro do seu portfólio, dentro do seu mix de produtos, pode gerar algum problema. Por isso eu gosto muito da Insider. A Insider ela tem suas roupas bastante minimalistas, como esta camiseta, essa tech t-shirt preta que eu estou usando. Tem algumas outras cores também, mas nada listrado que possa fugir do comum. E dentre outras peças, as mais diversas peças, desde cuecas, meias, blusas, e daqui a pouco tem uma peça nova que a gente vai mostrar aqui para vocês, mas ela é realmente muito interessante pela tecnologia têxtil empregada que ajuda na evaporação do suor, ajuda no conforto térmico e também muito fácil de lavar, não precisa passar, a roupa ela se acerta no corpo e ajuda muito no dia a dia, na prática do dia a dia. Além de ser, claro, minimalista e vai com tudo.
A gente está na semana do cliente e você pode aproveitar o cupom especial para adquirir sua peça, sua primeira peça, ou eventualmente, se você já comprou, mais peças da Insider com 15% de desconto. Esse desconto vai só até dia 17 de setembro. Então aproveita, depois o desconto cai. Ok? Mas a gente ainda vai ter desconto, mas ele está maior agora, 15%. Só utilizar o cupom BTC15 no link que está aqui embaixo. Então você entra lá na loja e seleciona suas peças favoritas. Vamos seguir para a próxima notícia? O Yuri já deu o spoiler do tema aqui. A gente pegou uma reportagem do Valor Econômico. Antes do novo iPhone 15, Apple perde 190 bilhões de dólares. Essa notícia é do dia 10 de setembro e do dia 10 de setembro até hoje rolou o lançamento do iPhone 15 e eu quero que o Gui comente um pouco sobre essa notícia, o lançamento do iPhone 15, características e também o que fez a Apple perder esse valor de mercado antes do lançamento. Bora lá. Bom, eu peguei aqui o resultado da Apple, né, o preço da ação deles. Eles caíram quase 8% do dia 5 até o dia 13 desse mês, que representa uma destruição de valor astronômica, se a gente lembrar que a empresa está valendo cerca de 2,7 trilhões de dólares, né? Trilhões. Bom, as preocupações recentes, elas surgiram por conta de uma falha na segurança do iPhone e do iPad, que é capaz de expor os aparelhos a um software espião. Com esse argumento, o governo chinês impôs restrições à utilização dos produtos Apple por funcionários de entidades ligadas a Pequim, algo que eventualmente pode acabar se estendendo para governos locais e empresas estatais do país. E até onde vai o meu raso conhecimento de China, quando a gente fala de empresas estatais ou com participação do Estado, isso aqui tem uma abrangência gigantesca, né? Atinge muita empresa lá na China. Bom, eu fiquei pensando aqui, lendo essa matéria, se isso não pode ser uma retaliação da China às empresas norte-americanas, dado que recentemente a Huawei tem enfrentado restrições também nas suas vendas na Europa e nos Estados Unidos, supostamente por preocupações com segurança das informações. Huawei que inclusive lançou recentemente um novo smartphone super potente chamado de Mate 60 Pro e que teve as suas unidades esgotadas na pré-venda. As preocupações em relação à segurança do iPhone vieram após um alerta do laboratório acadêmico da Universidade de Toronto, Citizen Lab, que fez com que a Apple rapidamente lançasse uma atualização emergencial do iOS 16.6.1 na quinta-feira, dia 7. E agora, dia 12, a gente teve o lançamento do iPhone 15. A Apple apresentou um produto que supostamente atende melhor a necessidade dos gamers, né? Dado que ele vai ter jogos de PlayStation 5, como o Resident Evil e o Assassin's Creed. Além disso, eles têm algo que todo mundo queria, que é supostamente uma bateria que dura o dia todo, algo que ninguém pediu, que é corpo de titânio, e algo que já era esperado por todo mundo, que é o carregamento por USB-C, né? Ou seja, depois aí de acho que cerca de 12 anos, o iPhone aposenta aquele conector Lightning, que só ele usava, e passa a usar um conector padrão de mercado, que é o USB-C, isso inclusive por conta da União Europeia, que demandou isso para evitar lixo eletrônico. E o USB-C, para você que não entende essa sopa de letrinhas aqui de conectores, é aquele conector meio arredondado, assim, achatado, que praticamente todos os dispositivos eletrônicos mais modernos estão utilizando, desde os celulares de todos os concorrentes da Apple, passando por fone de ouvido, caixinha de música e etc. Bom, e a Apple ela continua a testar o limite da sua base de consumidores fãs com o seu smartphone topo de linha, né? O iPhone 15 Pro Max, de 1 terabyte de armazenamento, que aqui no Brasil está saindo por apenas R$ 13.999. Para colocar em perspectiva, é o mesmo valor de um Golf, um Civic da década de 90, um Celtinha lá dos anos 2000, 2010. Então, assim, você pode fazer um carrinho projeto ou você pode trocar de celular. Tá barato, né, Habib? Promoção isso aí, tá valendo a pena. Olha,
às vezes eu nem sou um grande fã do Steve Jobs, mas nesses momentos me dá uma saudade de produtos com inovações reais sendo lançados no mercado. Quem sabe um dia a Apple volta a esse passado brilhante, não é verdade? Por enquanto, continuarei com o meu Motorolinha. Vamos seguir para a próxima notícia? Agora eu quero falar sobre redes sociais ou plataformas de entretenimento. Brasil Journal. O TikTok quer acabar com o estigma da dancinha, entre aspas. O vídeo do Brasil Journal é uma entrevista com a diretora-geral de negócios para a América Latina, Gabriela Comazetto. Eu vou fazer uma breve revisão e colocar alguns pontos meus aqui. Ela fala que o TikTok não é uma rede social, mas uma plataforma de entretenimento, com conteúdos de diversos tipos, como saúde, alimentação, finanças, esportes, etc. E eu concordo com essa visão, acho que perdeu um pouco dessa ideia de rede social realmente espalhando conteúdos. Eles vêm trabalhando bastante o posicionamento para trazer marcas para a plataforma. As empresas, elas sabem que os seus consumidores estão lá, o que torna um ótimo lugar para se relacionar com eles. Além disso, a comunidade do TikTok já dita cultura, comportamento e consumo, gerando trends que são espalhadas para outras plataformas. Produtos viralizam na plataforma e se espalham externamente também. Então acaba sendo utilizada tanto para gerar atenção para a marca, como também em geração de venda. Ela comenta alguns exemplos curiosos, por exemplo, venda de apartamentos na plataforma e até negociação de dívida para sair do Serasa, isso pelo TikTok, eu achei genial. Bom, o TikTok aproveitou e desenvolveu aquilo que a gente chama de microconteúdo. Basicamente, ficar rolando o dedo no celular vendo coisas bastante rápidas e rasas. Pelo jeito que eu acabei de falar, parece pejorativo, e é mesmo. Mas a empresa, ela foi extremamente competente em aproveitar esse tipo de tendência. Eles não abrem os dados completos, mas chegaram a 1 bilhão de usuários pelo mundo. E só nos Estados Unidos, 150 milhões de usuários, lembrando que os Estados Unidos têm uma série de problemas em relação a empresas chinesas, buscando comunicar sobre restrições, ameaçar realizar restrições e realizando algumas delas. E mesmo assim, inclusive diretamente sobre o TikTok, mas mesmo assim são 150 milhões de usuários nos Estados Unidos. O jornalista ele pergunta sobre o tratamento de fake news e conteúdos problemáticos. E aí a Gabriela fala sobre as políticas para anúncios e conteúdos da comunidade. A inteligência artificial da plataforma ela pode impedir conteúdos danosos. E ela cita que 50% dos vídeos não tem nenhuma visualização. E isso tem a ver com o algoritmo que bloqueia determinados conteúdos. A gente discutiu aqui há alguns meses sobre a PL das fake news e o tratamento pelas plataformas de conteúdos abusivos ou mentirosos. E parece que o TikTok segue esse caminho de trazer para si a responsabilidade de restringir. Pelo menos é o que me passou de impressão a entrevista da executiva. O TikTok é uma marca da ByteDance, que é uma empresa chinesa que tem em seu portfólio também a Douyin, que é basicamente a versão chinesa do TikTok. Eu peguei uma reportagem da The Economist do ano passado que mostra a geração de lucro operacional da empresa. Foi cerca de 25 bi no período, o que é impressionante. Claro, boa parte na China, mas já está à frente de Tencent, Alibaba, Netflix. Daqui a pouco chega perto de Alphabet e Meta. Por um lado, eu me impressiono com a capacidade de aproveitar as tendências e também gerar, no caso do TikTok. É um crescimento espetacular, muito mais rápido do que a gente viu no caso de Alphabet, Google e Meta com o Facebook e o Instagram. Por outro lado, eu fico meio triste que esse é o tipo de conteúdo que toma tempo de tanta gente, ao invés de livros, filmes, cursos, documentários, artigos. Isso não só porque eu sou chato, e eu não nego que eu seja, mas por 3 motivos. Primeiro, é que fake news é um problema real e é ampliado pelas redes. Hoje em dia, trabalhar com deepfake, que são aquelas vozes reais das pessoas em comunicações falsas e notícias falsas, são facilmente espalhadas. O caso Cambridge Analytica, lá nas eleições, mostra como isso acabou
resultando até em cenários eleitorais diferentes. Então, é um problema real que é ampliado pelas redes sociais. Um segundo ponto é a ampliação de conhecimentos rasos. Muita gente se contenta com microconteúdo como uma forma de adquirir conhecimento. E aí a gente perde uma noção de totalidade e integração de conhecimento que é dado através de várias fontes, de leituras de fontes dissonantes e assim por diante. E o terceiro e mais importante, há diversas evidências que relacionam problemas de saúde mental ao uso excessivo de plataformas digitais. Aqui tem uma discussão longa sobre o tema, mas já são bastante sólidas essas evidências e vale ponderar o uso dessas redes. A gente vai falar um pouco mais sobre saúde mental agora, não relacionada a redes sociais, mas relacionada ao ambiente de trabalho, na próxima notícia que a gente vai fazer na discussão aqui do BTC Journal. Valor econômico. Setembro Amarelo. O que as empresas podem fazer pela saúde mental dos funcionários? Para comentar sobre essa notícia, eu queria que o Yuri falasse um pouco, depois Gui e eu faremos alguns comentários. Então, Yuri, manda bala. Vamos lá, Habib. Bom, apesar de você ter até colocado aqui como não ter muito a ver a rede social com a saúde mental no ambiente corporativo, eu acredito que esteja ligado sim, viu, Habib? Faz parte de um conjunto de coisas que nós, seres humanos, estamos submetidos, pensando aqui na nossa bolha, né? Bom, pressão, prazo, excesso de tarefas, subordinação agressiva, isso tudo junto ou separado pode levar a transtornos, né, mentais, como depressão, ansiedade e, eventualmente, burnout. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, então gostaria de convidar os nossos ouvintes a lerem, pesquisarem e refletirem sobre o tema. Mês esse que toma conta aí das empresas, principalmente as empresas maiores que têm esse tema relevante sendo discutido. E para ajudar nisso, as empresas têm implementado programas que visam cuidar do bem-estar dos seus empregados. Yuri, são todas as empresas? Não. Yuri, são só as empresas grandes ou só as empresas pequenas? Também não há uma regra, mas geralmente as que têm mais colaboradores tendem a olhar isso com mais cuidado. Bom, apesar disso, vamos lá, um relatório da OMS aponta que 15% dos trabalhadores adultos vivem com algum transtorno mental, ou seja, é 1 em cada 8 pessoas. 31% com ansiedade, praticamente 29% com depressão. Nas organizações, dadas as necessidades de performance, cumprir metas, responsabilidades, ter que entregar resultado, ter que dar lucro, essas questões muitas vezes foram escondidas por parte dos colaboradores e o ambiente não era propício para falar sobre isso, essas questões mais existenciais. A pandemia recente catalisou esses transtornos, passamos a viver isso com mais angústia, mais ansiedade, a vontade de terminar, a vontade de finalizar, de sair desse momento. Aí, Habib, associado à rede social, você acabou de falar, de coisas de 15 segundos, mais amenas, menos profundas, quantas pessoas estão lendo livros? Será que a rede social está substituindo um pouco do conhecimento? São discussões complexas, maiores e não tem resposta simples. Esse é o principal ponto. Mas vamos trazer aqui, pousar no nosso mundo corporativo. Qual é o papel do líder nessa situação? Na minha concepção, criar ferramentas, engajamento, clima adequado para oferecer ao liderado melhores condições, mas sem deixarmos de lado, pessoal, que é uma empresa que precisa dar lucro, que precisa crescer, que tem que entregar resultado, se manter no topo, a pressão é grande, sem pressão não há crescimento. Eu costumo usar uma frase com a minha equipe, Habib, que é assim: não há conforto na zona de crescimento e não há crescimento na zona de conforto. E que isso não é fácil. E que, pagar salário é difícil, tem que dar lucro. Para você poder cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu ambiente, cuidar da sua família, a empresa tem que dar lucro e pagar o seu salário. Então,
tem que haver um equilíbrio entre as partes. Nas empresas, qual é o papel do liderado, então? Bom, se a empresa te dá subsídio, busque ajuda. Se ela não te dá, busque ajuda também. Não se esconda, não tenha medo. Externe a sua vontade, externe o seu problema para os seus líderes, para as pessoas que você tem mais confiança, para as pessoas que você tem mais empatia, e trate, se ajude, encare a realidade para que você não seja fruto do seu problema. Bom, como líder, uma dica que eu posso dar aqui é: o líder tem que ser a pessoa que aguenta mais pressão. E aguentar mais pressão eu recebo as informações de cima, geralmente numa empresa verticalizada, eu tenho de tomar as decisões para que eu entregue esse resultado que estão me cobrando, mas que eu não sobrecarregue a minha equipe. Como que eu não sobrecarrego? Gerindo o tempo, ajudando a organizar as tarefas, elegendo prioridade, dimensionando o tempo, ajustando atividades, isso tudo junto me ajuda como líder a me desenvolver, a desenvolver a equipe e, como a gente falou na primeira reportagem, humanizar o tratamento das pessoas. Mas, de novo, não em detrimento do lucro, pois vivemos num mundo capitalista. Não em detrimento das metas, não em detrimento de não entregar resultado. O modus operandi que estamos hoje é desta forma. Eu não concordo. Tá bom, então entregue um jeito diferente, mostre como é que evolua socialmente como todos, e aí passe a criticar. Algo que eu falo na aula, e publicamente vai ficar gravado agora, eu geralmente não uso isso daqui para ficar gravado, mas é o seguinte: tem coisas que a gente só vai conseguir falar quando a gente atinge o status, o lugar de fala. Tem outras que eu tenho que estar mais comedido. No momento que eu tiver lugar de fala, eu posso falar. Eu passo a ser importante para isso. Não quer dizer que você tem que ser suprimido, submisso, nada disso. Mas tem coisas que a gente só consegue falar no ambiente corporativo, que são as regras do game que não são claras, não são explícitas. Mas elas são assim, aprendam quais são elas e lide com as regras. Você está num jogo difícil, com regras não tão claras, nem sempre tão claras, né? Então, eu gostaria do comentário de vocês perante o assunto. Ele é bastante crítico, é bastante polêmico, e é esse o nosso objetivo aqui nessas últimas notícias. Queremos saber aí a opinião de vocês, comentem no vídeo, dê um feedback. Ninguém tem razão de nada, mas a gente pode discutir em alto nível, Rabin. Excelente. Queria ouvir a visão do Gui, né? Dá para a gente se livrar dos problemas de saúde mental nas empresas, Gui? Acho que o Yuri trouxe um ponto muito pertinente, que é difícil você se preocupar com isso quando a empresa não é viável, né? Quando a empresa está dando prejuízo, enquanto a empresa está patinando. É mais fácil você se preocupar com qualidade de vida das pessoas quando a empresa está melhor. O que não significa que você não deva se preocupar no começo, né? Eu acho que a gente tem aqui um debate que ele, sei lá, talvez a gente consiga colocar dois lados aqui num cabo de guerra, né? Saiu uma notícia ontem não, na quarta-feira, de um comentário de um milionário lá na Austrália, num evento. Não sei se vocês viram isso, né? Mas que ele falando que os empregados se tornaram arrogantes, que o desemprego tem que saltar 50%, que eles precisam lembrar as pessoas que elas trabalham para o empregador e não o contrário, que as pessoas têm que se sentir extremamente sortudas por ter um emprego. Acho que assim, de um lado você tem a galera que quer tocar o terror e não tá nem aí para saúde mental e que não tá preocupada com boas condições de trabalho, mas sim tá preocupada em se manter numa posição mais vantajosa, né? Uma posição, uma elite econômica ali. Acho que um comentário que foi muito relacionado com plutocracia. E do outro você tem, acho que a sociedade, né? Você tem um movimento muito do zeitgeist mesmo, o tempo, né, de hoje, assim, do que a geração atual está preocupada. Acho que a nossa geração, mais do que a geração dos nossos pais ou dos nossos avós, não tem tanto uma preocupação de sobrevivência, como, né, minha avó viveu na guerra, ela passou por aquele momento, então, tipo, ali o negócio era sair vivo. Hoje a gente não está pensando em sair vivo.
Hoje a gente está, né, nossos pais não pegaram guerra, eles pegaram talvez algo de quero construir, quero qualidade de vida. Hoje a galera já não está pensando em sobreviver, já não está pensando em qualidade de vida, está pensando em propósito, está pensando em algumas outras coisas, e saúde mental é um tema relevante, né? Então acho que tem um conflito aqui entre quem quer trabalhar no mundo feudal, escravocrata, né, e obviamente na posição de senhor feudal, e os trabalhadores que querem mais qualidade de vida, que querem propósito, que querem sanidade mental. Eu, obviamente, assim, acho que não dá para a gente ignorar isso. Eu não quero trabalhar num lugar que não tem saúde mental, e eu acho que ninguém quer trabalhar num lugar que você não tenha um ambiente saudável. Então, não vejo com. Não tem como você ignorar. É mais fácil você conseguir discutir isso quando você tem um business que está redondo, mas você precisa discutir isso a partir do momento que você quer ter algum business, assim, que você quer ter um negócio. Essa é a minha visão. Legal. Você disse até antes, quando a gente estava batendo papo sobre esse assunto, né, que você pode até ignorar o tema da saúde mental, mas dificilmente você vai conseguir ignorar as consequências de ignorar esse tema, né, Gui? Como qualquer problema, né? Você pode não olhar para ele, mas a hora que estourar, você vai ter que lidar com as consequências. Exatamente. Eu queria finalizar aqui com três aspectos bastante práticos que eu acho que para mim são relevantes nessa relação de gestão e saúde mental. O primeiro é um gestor que, ao analista trazer um problema, ele aborda daquela maneira, e você que está ouvindo possivelmente já passou por essa situação. Eu não quero ouvir um problema, eu quero ouvir uma solução. Essa abordagem, ela é bastante temerária do ponto de vista de que é trabalho seu, gestor preguiçoso, de achar a solução para o problema que o analista te traz. Se você quer desenvolver esse analista, você pode abordar isso de outra forma, né? De uma forma um pouco mais positiva. Olha, esse é um problema muito interessante para a gente resolver, eu quero que você tente resolver ele sozinho. Tenta por um tempo e depois a gente conversa, ok? Beleza, você trouxe um desafio para a pessoa acima da responsabilidade dela e do motivo pelo qual ela ganha o salário dela. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, está relacionado à carga de trabalho, e é importante que gestores tenham uma noção clara e objetiva da carga de trabalho da equipe pelas responsabilidades que a equipe tem, as responsabilidades da sua área, do seu setor, né? Então, se você avalia que as responsabilidades da sua área demandam 60 horas semanais, você não vai ter uma pessoa, você tem que ter duas, ponto, né? Ah, mas vai sobrar, tal. Então você tem uma pessoa e uma pessoa part-time, enfim, resolva dessa maneira e não espremendo, não, são 60 horas, a gente vai contratar uma pessoa e fazer o que for possível para fazer tudo, né? E aí aqui a gente tem uma gestão razoavelmente temerária do ponto de vista de saúde mental. Queria passar a bola para o Yuri para depois eu finalizar, que o Yuri levantou a mão. Complementa aí, Yuri. Ô, Habib, eu gosto de algumas frases, né? E é que eu levo para minha carreira corporativa, e acredito que vale a mais uma aqui, que é o seguinte: os problemas, eles não começam grandes, e os problemas envelhecem mal. Então, a gente está no momento de discutir um problema que agora está grande. Será que lá atrás não fosse o momento de discutir isso, do burnout, da carga de trabalho, como lidar com o colaborador? Se a gente deixar envelhecer mais com este perigoso assunto, eles vão envelhecer piores ainda. Então, é momento de agir. Concordo com o Gui aí, não temos de ignorar nada. As consequências podem ser muito catastróficas. Exatamente. E aí eu queria só complementar com um último ponto. O Yuri comentou sobre a necessidade de crescimento da empresa, que é uma zona de desconforto quando está em crescimento. Eu concordo. Agora, é importante a gente entender que há colaboradores com objetivos diferentes. Você vai ter alguém no seu time que não quer se tornar diretor, não quer se tornar presidente. A pessoa ela quer entrar às 9, fazer um bom trabalho, sair às 5. E é isso que ela quer. Por que não respeitar essa vontade? A gente não tem que exigir de todos os nossos colaboradores que todos tenham o mesmo objetivo de virar presidentes da empresa. Até porque nem todos vão virar, né? Presidente, em geral, só tem um. Tem algumas empresas que fazem uma gestão mais esquisita e tem co-presidente, mas, em geral, é um só. E a gente tem um corpo de diretores muito restrito, né? O Yuri
É um dos pouquíssimos diretores da empresa dele que tem centenas ou milhares de funcionários, né? Eu não lembro agora o tamanho, Yuri, mas é muita gente. Se você exige de todos a mesma atitude, você traz para uma pessoa que tem um objetivo bem diferente uma exigência ou uma forma de trabalho com a qual ela não está disposta a fazer. Então, eu acho que vale a pena a gente ponderar, como líderes, que pessoas têm objetivos diferentes, né? Então, o Yuri comentou, são milhares de pessoas, né? Imagina se os milhares, né? Será que os milhares têm vontade de se tornar diretor ou presidente? Eu tenho certeza que não. Alguns não têm, alguns têm. E a gente tem que fomentar para que esses que tenham consigam ter espaço para crescer. E os outros possam fazer o seu trabalho de forma honesta, né? Sabendo que, claro, vão ter suas limitações de remuneração, de bônus, etc. Isso é normal, a gente entende isso, eu acho que essa pessoa também entende. Então, esse era um último ponto que eu queria comentar. E aí eu vou passar a bola para os meus colegas se despedirem, se quiserem fazer um último comentário. Então, Yuri, obrigado de novo pela participação e somando aqui toda semana no BTC Journal. Obrigado, Habib, obrigado, Goraieb, ouvintes que ficaram com a gente até aqui. Queria convidar vocês a duas coisas. Primeiro, refletir o que é sucesso para você. O que você tem aí de objetivo de vida, de anseio, de perspectivas, de ambições, até para ajudar o Habib aí nesse posicionamento que ele fez há pouco. E o segundo é discutir esse tema com seus colegas, amigos, tratar se necessário, trazer essas discussões para a empresa, conversar com seus pares, com seus superiores, e que isso se torne parte do seu dia, para que a gente tenha a humanização e o tratamento adequado que um ser humano precisa, Habib. Exatamente. Complemento aqui que se você que está ouvindo a gente ou assistindo a gente está passando por alguma situação difícil, enfim, sente que há problemas diversos se passando por você, enfim, tenta se abrir, seja com a gente que está aqui, se você for ex-aluno, tiver algum contato com a gente está aqui para conversar com pessoas próximas e tal, que falar pode ajudar, se abrir pode ajudar. A gente sabe que muitas vezes é difícil se abrir, as pessoas acabam se fechando muitas vezes, mas se tiver alguém com quem conversar, né, enfim, a gente se coloca à disposição sempre aqui para os nossos alunos, para as pessoas que estão na nossa rede, e imagino que as pessoas vão se colocar mais abertas a ouvir do que muitas vezes você que está passando por dificuldade acha que as pessoas não vão ter esse interesse. Elas querem ajudar também, ok? Então fica esse toque aí. Obrigado, Yuri, pelo lembrete. Gui, pode dar seu recado final. Muito bom. E óbvio, né? Lembrando que bar, vinho, amigo é legal, mas terapia com um profissional qualificado, com um psicólogo, é melhor, né? Tomar uma taça de vinho ou uma cerveja no bar não é terapia, apesar de ter o seu lugar, né, com as famosas horas bar aí, como o Yuri comenta. E, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Excelente ponto, hein, Gui? Terapia é algo essencial e a gente espera que esse tema, que já foi desmistificado e já é cada vez mais comum, seja cada vez mais popularizado, porque é um trabalho profissionalizado, feito por profissionais, então procure profissionais da área para realizar esse trabalho, que costuma ser bastante importante para a maioria das pessoas. Queria agradecer a participação de vocês e também de você que nos ouviu, nos acompanhou até agora, pelo interesse, pela paciência, e nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.